Salve, salve família vascaína, fumaça branca no conclave hoje cedo, lá no Vaticano, e fumaça branca em São Januário hoje. Habemos Papa, habemos treinador. Vasco da Gama e Fernando Diniz chegaram a um acerto e o sim do treinador já ocorreu. Ou seja, faltam só alguns detalhes ali, como a assinatura do contrato, para o Vasco oficializar de fato a transferência, né, a operação pelo treinador Fernando Diniz, que devem acontecer ali ainda hoje, nas próximas horas, segundo os amigos do GE, que apuraram muito bem. Como foi dito no vídeo de ontem, se não me engano, o Vasco diminuiu a pedida salarial inicial do Diniz. A diferença das pedidas, na real, o Diniz tinha jogado lá em cima, o Vasco jogou lá embaixo, e eles chegaram no meio termo. O Vasco cedeu um pouquinho mais a corda e chegou a um salário mais próximo do que Diniz e seus agentes pediram. Então o Diniz deve receber ali em torno de R$ 1 milhão mensais pelo Vasco da Gama. Mas enfim, cara, é uma notícia urgente. A gente sabe que toda a situação que cerceia o Vasco hoje, desde a partida de ontem, ela é muito preocupante. O alerta vermelho está mais do que ligado, a sirene está tocando lá em São Januário, todo tipo de alerta de crise já tocou, já ecoou. Então as coisas já estão partindo para protestos, para cobrança, para, enfim, todo aquele tipo de coisa mais radical que a gente sabe. As próximas partidas em São Januário, só Deus sabe como é que vai ser, se o efeito Diniz vai dar uma amenizada no que a torcida está sentindo, o que eu acho que não. Então devemos ter ali uma torcida bem a ponto de se irritar com muita facilidade, o que eu não consigo culpar a torcida, porque ontem também na live pós-jogo eu tava com as emoções muito à flor da pele, confesso. Então, se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém em relação à torcida, em relação à equipe, me desculpa, mas na minha visão, os nervos à flor da pele me disseram, me ajudaram a falar aquele tipo de coisa. Enfim, já passou. Mas o que fica é a crise. A crise não passa dessa forma, não é momentânea que nem uma raiva, que da noite para o dia você consegue respirar fundo e tudo já passou. A gente tem que trabalhar, o time tem que trabalhar para isso, e agora com a chegada do Fernando Diniz, ele vai ter trabalho, muito trabalho inclusive, para conseguir reverter essa situação, desde a demissão do Fábio Carille na derrota contra o Cruzeiro, lá no Parque Sabiá. O Vasco teve um empate e 2 derrotas, um empate contra o Operário pela Copa do Brasil, jogando lá em Ponta Grossa, uma derrota para o Palmeiras jogando no Mané Garrincha, e agora essa humilhação que foi a partida contra o Puerto Cabello ontem, jogando lá na Venezuela. Então, enfim, esperar que o Diniz faça ali o seu melhor. É um treinador que, como sempre na sua carreira, acredito que teve seus altos, seus altíssimos e seus baixíssimos níveis. É um treinador que, apesar de ser muito querido pelos jogadores, muito querido pelos boleiros, o resultadismo ainda traz uma certa desconfiança dele, o que é natural. Querendo ou não, a gente sabe que o futebol brasileiro é pautado nisso, é uma coisa que até ele é um cara que reclama bastante disso nas entrevistas, mas a gente sabe que isso não vai mudar, pelo menos não dessa forma. É um treinador que foi campeão da Libertadores em 2023 com o Fluminense, com um elenco que a gente talvez não esperasse que ganhasse o título das Américas ali. Por mais que a Libertadores venha passando por um processo de equipes um pouco mais frágeis, continentalmente falando, o Brasil estar dominando muito mais, ainda assim é uma Libertadores, a gente sabe o peso que tem, até porque o Vasco enfrentou uma equipe fraca ontem, tomou um sacode, então não tem como você analisar apenas dessa forma. Teve totalmente o seu mérito, bola jogada muito bem, fez um trabalho de 1 ano e meio, se eu não me engano, no Fluminense, por aí, começou a temporada de 2024 muito mal, deixou o Fluminense em péssimos lençóis. O Fluminense quase que não teve revertério, ele quase que não teve reversão, mas o Mano Menezes conseguiu tirar o Fluminense daquela situação, ser o salvador da pátria, e logo depois também foi demitido. O Fernando Diniz, depois de assumir o Fluminense, pegou um trabalho no Cruzeiro, ele ia pegar ali o final do ano no Cruzeiro e engatar esse início de ano, mas as coisas não deram certo. Falando em questão de resultados, o Cruzeiro não estava conseguindo conquistar os seus resultados, e enfim, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, resolveu finalizar a negociação, finalizar ali
os negócios, né, demitiu o Fernando Diniz, que estava sem clube até o momento, estava analisando bem as suas situações, teve passagem pela seleção também nesse meio tempo, uma passagem com seleção e clube, algo que acho que há muito tempo a gente não via. Vou te falar que nem lembro a última vez que eu vi um treinador pegar uma seleção e um clube ao mesmo tempo para treinar. É algo complexo, algo que precisa de tempo. Enfim, o Fernando Diniz agarrou essa decisão, querendo ou não, foi minado por isso, de certa forma. A seleção não jogou bem nas suas mãos, o desempenho caiu no Fluminense, ele acabou totalmente desempregado, mas agora ele está, digamos assim, tendo uma nova chance, né, ali no Vasco da Gama, com um diretor de futebol, né, no caso ali o diretor técnico, no caso que vai sair do cargo de treinador agora, que é o Felipe, e o Pedrinho, que gostam do trabalho do treinador. O treinador gosta de forma mútua do Pedrinho, da gestão Pedrinho, de tudo que cerceia ali as duas pessoas. Então o negócio já tinha tudo para acontecer. Ele era a máxima prioridade do Vasco desde o começo. O Vasco só tinha negócios com ele, apesar de sondar outros treinadores também em caso de negativa. Mas, enfim, deu tudo certo no final do dia. Ainda assim, o clima o alerta ainda é muito vermelho, é vermelho vivo. O Vasco precisa agir. Querendo ou não, essa cortina de fumaça que pode ser ali o sim do Fernando Diniz e tudo mais, não vai funcionar. Não tivemos ali um pronunciamento do presidente Pedrinho, o que, na minha visão, é algo prejudicial. Muito se comentou sobre o que vem acontecendo, muito se comentou sobre ser a maior vergonha da história de muita gente sendo torcedor vascaíno, apesar da gente ter passado por algumas aí nesses últimos anos. Então, eu acho que palavras do presidente Pedrinho nesse momento seriam minimamente justas, para não dizer qualquer outra coisa. O Felipe falou ontem numa coletiva tardia, confesso que não tive cabeça para ver a coletiva do Felipe, queria descansar um pouco, a live ontem foi puxada. A gente ficou ali 1h10 conversando sobre os problemas do Vasco. O problema do Vasco está muito mais embaixo do que qualquer tipo de situação ali em campo, sejam jogadores, sejam treinadores. A gente sabe que o problema do Vasco está muito na raiz, tem tudo uma questão política, porque o Vasco, querendo ou não, sempre vai envolver uma questão política e envolve desde muito tempo. O Vasco é um instrumento político e serve de fio condutor para muita gente tentar tomar o poder e tentar exercer o poder. Muita gente que a gente não conhece, que a gente nunca ouviu falar no nome dessas pessoas, exercem poder no Vasco. A gente sabe muito bem disso. E, enfim, acho que o torcedor só quer ver vitória, só quer ver sucesso, só quer ter um presidente que faça a gente ganhar. A gente não quer nenhum presidente que revolucione a história do futebol. A gente quer um presidente que revolucione a história do Vasco e o faça vencedor, como sempre foi na época do meu avô, na época do meu pai. Enfim, é um assunto muito delicado para outro vídeo. O fato é que a urgência desse vídeo trata-se do sim de Fernando Diniz, que é o novo treinador do Vasco da Gama. Beleza, rapaziada? Vou pedir aqui no final do vídeo, porque lá no começo eu acabei fazendo outro tipo de introdução, mas se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e o que vai repercutir daqui para frente, porque a coisa tá feia por enquanto. Vamos ver como é que vai ser a chegada do Diniz ali. Então, para não perder nada, ativa o sininho de notificações, deixa o like para esse vídeo chegar em outros vascaínos, inscritos ou não, e também compartilha nos seus grupos de WhatsApp e Telegram para fazer a família Mário Coelho Vasco crescer cada vez mais. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima.